Santo e bendito. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, olha pra
Deus, eu preciso do teu olhar. Deus santo e bendito, clemente, misericordioso, justo, compassivo e bom, Deus longânimo que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que te aborrecem, mas também é um Deus generoso, bondoso, misericordioso, até 1000 gerações daqueles que te amam. Prescruta os nossos corações, sonda-me, ó Deus, e me conheces. Sabes quando nós nos assentamos e nos levantamos. Ainda que nós cavássemos uma cova profunda do abismo, ainda assim tu poderias nos ver ali. Se subíssemos ao mais alto de todas as estrelas, lá tu também estás. Nós entramos em sua presença, carregados de um fardo de falhas, de defeitos, mas mediante o sangue de Yeshua, o Senhor não enxerga como nós somos, o Senhor nos enxerga como nós seremos. Então nos abençoe nessa noite com a sua bondade, é o que eu te peço. Amém. Queridos amigos, Lucas capítulo 5, texto que Deus colocou no meu coração, versículo 12 até o 15. Lucas capítulo 5, do 12 ao 15. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver Yeshua, prostrando-se, com o rosto em terra, suplicou-lhe: Mestre, se quiseres, podes me purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Yeshua que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação, segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia ao seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Amém? Pode se assentar. Esse evangelho foi escrito em grego. E também foi escrito não só em grego, mas por um grego. Lucas é o único escritor de um texto sagrado, do cânon, que não era da linhagem judaica. Ele foi inserido propositalmente, para mostrar que agora, o Deus que era só de Israel, passava a dar também uma oportunidade de inserção a outros povos. Povos que abandonassem, por sua vez, a sua idolatria, os seus costumes equivocados, e errados e errôneos, e conforme está escrito no livro aos Romanos, fosse inserido, enxertado, e passasse
fazer parte do povo de Deus, que lá em Romanos capítulo 11 é chamado de Israel. Todavia, como este autor nunca viu o que escreveu, era moço de Paulo. Este evangelho foi escrito por uma pessoa que não viu os fatos e que também não tinha conhecimento profundo de uma cultura tão rica como é a cultura do povo judeu. Então, analisando à risca, o autor comete erros que não roubam aquilo que é de mais importante no texto, o fato. O primeiro erro que Lucas comete nessa tradução é dizer que Jesus estava entrando numa cidade e se deparou com um leproso. Quem conhece a Torá sabe que isso era impossível acontecer. Por quê? Porque quando alguém ficava leproso, o sentido era o contrário. Ele era expulso da cidade para uma cidade refúgio. Ele não poderia viver em comunidade. Então, quando esse texto é traduzido, o tradutor, quando tira do termo grego para o latim, ele inverte. Ele diz que Jesus está chegando numa cidade, mas na verdade Jesus está saindo de uma cidade. Ele está numa peregrinação entre uma vila e outra. E é nesse meio termo entre uma vila e outra que ele se depara com um homem que a Bíblia diz que estava coberto de lepra. Se você voltar à Bíblia Sagrada, lá no livro de Levítico, nós vamos entender como Deus trata a lepra, conhecida nos nossos dias como hanseníase. A lepra é uma doença dada na pele. A pele que é, por sua vez, o maior condutor, o maior órgão do nosso corpo para um dos sentidos mais importantes do ser humano, o tato. É a pele que, ao se aproximar do calor, nos avisa o perigo do fogo. É a pele que também nos avisa quando está muito frio e o perigo da temperatura corporal cair e a gente ter uma hipotermia. Então veja que os outros sentidos, eles são transmitidos por órgãos pequenos. A língua, o olho, o sistema olfativo, os ouvidos, mas o tato é o corpo todo. Se cortar a mão, ele continua a funcionar perfeitamente. Diferente do, por exemplo, do olho. Se furar os dois, a pessoa já perde a visão. No caso do tato, não. Pode cortar um braço, uma perna, um pé, e ele continua funcionando perfeitamente. Por quê? Porque ele é considerado, se não o mais importante de todos os condutores sensitivos do homem, certamente um dos mais. É ele que nos faz ter noção de perigo, é ele que nos faz ter noção de espaço. E a Bíblia trata o ferimento relacionado ao tato, chamado de lepra, como um dos piores. Durante muito tempo a lepra foi tida como uma maldição. Durante muito tempo, eu estou sem óculos, viu, irmãos? Por isso que eu estou olhando assim, não estou, só vejo o vulto de vocês. Durante muito tempo, a lepra foi um sinal, um símbolo de maldição. Onde a lepra atua? A lepra atua aniquilando a sensibilidade do tato. Um leproso, se ele tiver uma mão leprosa, você pode acender um fogo nela, ele vai pôr a mão em cima do fogo e não vai sentir o perigo do fogo.
Por quê? Porque a lepra ela vai aniquilar o sinal do tato. Se você pegar um serrote, serrar a mão em cima da ferida da lepra, a pessoa não vai sentir dor nenhuma. Porque o primeiro sintoma da lepra é a perda da sensibilidade. Espiritualmente falando, é normal que brotem feridas nos nossos corpos, principalmente espiritualmente falando. Normal que sejamos carregadores de cicatrizes. A cicatriz, eu vi um sábio dizer, que nada mais é do que o sinal da reconciliação, do renovo. Mas quando a lepra ela atinge o corpo, ela rouba o verdadeiro sentido do tato, que é a sensibilidade. Então, para Deus, o que é o pecado da lepra? É a falta de sensibilidade. Quando o nosso primeiro amor se tornou distante demais de como nós estamos hoje. Quando nós entramos e saímos da casa de Deus e não sentimos nada. Dizemos, o louvor hoje não tocou em mim, não senti nada. A oração hoje não tocou em mim, não senti nada. Talvez nós atribuímos este problema de não sentir a quem está cantando, a quem está pregando, ao Deus que está presente, mas se esquecemos que de repente a lepra possa estar em nós. A ferida pode estar em nós, nos impedindo do verdadeiro propósito de estarmos aqui, de sentirmos a presença de Deus. A lepra também tem um outro fator delicado, ela é altamente contagiosa. Gosto muito de ciência, eu fico assistindo muita coisa de ciência. Hoje eu vi num programa um documentário sobre a mente humana. O documentário falava sobre a sugestão do engano. Como as pessoas se deixam levar por sugestões. É da nossa natureza isso. E aí mostrou lá assim, um ator vinha na rua, numa praça, ele parava e ficava olhando para o céu. E as pessoas passavam, um ou outro que dava uma olhadinha, mas todo mundo passava. Aí vinha um segundo ator, parava perto dele e olhava também, ficava olhando para o céu, os dois. Não tinha nada no céu, eles ficavam olhando. Aí as pessoas, sugestivo, aí as pessoas passavam, ficavam meio assim cabreiro e tal. Aí vem um terceiro ator, quando o terceiro ator para e se junta aqueles dois e olha para o céu, aí começou a encostar a gente. E eles estavam fazendo isso para mostrar como o ser humano ele é persuadido. Como nós aceitamos sugestões enganosas. Pode ver, se de repente você vai lá no viaduto do chá, se tiver alguém olhando lá para baixo assim, gritando, pode não ter ninguém lá. Aí alguém vai parar, ficar curioso, falar, mas o que será lá, né? Da nossa natureza, a gente abraçar a sugestão. E esse poder de transmissão da lepra é o poder da gente abraçar a sugestão do engano. Isso não é falha de um, de dois, não. Essa falha é nossa. Quantas mentiras viram verdade nos noticiários? Quantas histórias mal contadas se transformam em testemunhos na internet? São sugestões. Sugestões que nós abraçamos. O problema da lepra é esse. É que se você caminhar com um leproso, você vai ficar leproso. Que se você ficar perto de um leproso, você vai ser
contaminado junto com ele. Se você andar com uma pessoa boa, você vai ficar bom. Se você andar com um bandido, por melhor que você seja, uma hora você vai pensar igual um bandido também. Por que os ditados populares são cheios de verdades. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. E essa lepra que contagia, ela também tem um outro fator importante. Ela lastra. Ela cobre rapidamente. Eu vou ganhar tempo porque eu não... Sempre quando eu falo isso, né, já sabe. Ontem eu falei que é só dar uma palavrinha, falei ainda por... Quer que eu vou falar 20 minutos, falei 1 hora, fiquei com uma vergonha depois. Como o povo aguenta ouvir um cara 1 hora contando história, não 1 hora. Não é papo furado, porque é a palavra de Deus, né? Mas é 1 hora, é difícil. Tem gente que saiu correndo aí, entrou no carro, saiu com tudo aí. Falei, meu Deus, o que eu fiz na vida das pessoas? Então vou terminar rápido. A Bíblia diz que Jesus está indo de uma cidade para outra e um leproso olha para ele, um rabino, e um leproso vem em sua direção. A Bíblia diz que o estágio deste homem era estágio final, porque ele está coberto de lepra, de feridas. A lepra também come as cartilagens, onde as partes sensíveis da pele, lábios. Fica cego, os olhos ficam brancos, pelo cai, nariz desaparece, unha cai. Isso é estado final, não tem o que muito ser feito. Mas quando ele olha para Yeshua, para um rabino passando perto do seu território, quantas pessoas devem ter passado por ali e eles gritaram pedindo ajuda e ninguém nunca estendeu a mão? Agora, mais uma vez, eles gritam. Eles tentam mais uma vez, mas vai ser surpreendido agora, porque este que vai ouvir o clamor de um leproso, ele não vai passar batido, ele vai parar, porque ele tem interesse. Ele vê que aquele grito é um grito diferente, é um grito da alma, é um grito do desespero. Este homem leproso aqui somos nós, sou eu, Yosef, é você. É você que está assistindo. Cada um de nós aqui carregamos algum tipo de lepra na nossa alma. E o interessante de tudo isso é que Yeshua está vindo na nossa direção, na sua direção, na minha direção. A Bíblia não fala se ele passou outras vezes ali, mas a Bíblia fala que esta oportunidade foi suficiente. Seria muita ousadia minha, seria um jargão evangélico dizer que Jesus está passando aqui. É muita ousadia isso, né? Mas por que não? Por que não acreditar que ele possa dar uma passada aqui nessa nossa aldeia? Essa nossa aldeia cheia de homens e mulheres cobertos de alguma coisa que só Ele pode arrancar de nós. A Bíblia diz que esse homem se prostra. Deixa eu ver se eu consigo ver. A Bíblia diz assim: prostrando-se com o rosto em terra. Olha aqui para mim. Esse prostrando-se aqui, preste atenção, não é o se prostrar de adorar, como muita gente pensa, que esse leproso chegou, se prostrou e adorou Yeshua. Negativo. Se prostrando-se aqui é um símbolo de reverência do Oriente Médio. Abraão se prostrou diante de anjos, Jacó também. Então quando alguém via um gadol, uma pessoa, um tzadik, esse se prostrar
é nada mais do que um sinal de reverência, de respeito. Então veja uma coisa aqui, ó. O homem não tinha sensibilidade, mas identificava o respeito. O homem não tinha sensibilidade, mas era respeitador. E aqui está a chave da vitória dele. Porque quando Yeshua está passando e para olhar, imediatamente ele falou, não perca um segundo. Ele sai correndo, caindo aos pedaços, enrolados em trapos, mal cheirosos, sem condição alguma de alguém nem chegar perto, porque se alguém gritar leproso, ele pode ser apedrejado. É apedrejado. Então ele vem correndo e ele enfia a cara no chão, em reverência àquele tzadik, aquele justo. E ele fala o seguinte: mestre, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar agora. Vou dizer para você, em 1993 foi essa mensagem que eu ouvi. A primeira vez que eu entrei na igreja. E quando aquele pastor falou, quem quer aceitar Jesus vem à frente, eu fui correndo lá na frente. Quando eu fui ver, eu já estava lá sozinho. Aquela igrejinha lá da Zona Leste de São Paulo, naquele ano teve 6 conversões, uma delas fui eu. Foi justamente isso. Eu acho que todo mundo lá era crente, só eu que não era, né? Porque ele falou, tem algum leproso aqui no nosso meio? Eu falei, deve ser eu, né? Deve ser não, sou eu. Então sai do seu lugar e vem na frente. Eu fui lá e me prostrei lá no altar. Esse leproso corre, se prostra, enfia o rosto no chão. Diz, se tu quiseres, uma única palavra sua é suficiente para me purificar. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Jesus toca nele. Eu vou dizer de novo. Tudo que Deus fez no mundo visível e invisível, Ele fez falando. Haja, 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 haja. Mas o ser humano Ele não fez falando. Ele fez tocando com as mãos. Nós somos os únicos seres criados por Deus que fomos feitos para ser tocados por Ele e também para tocar nele. E Yeshua poderia muito bem dizer assim, ser limpo agora, recebe a palavra agora. Não, mas ele não só fala, ele vai lá e toca. Toca no coração insensível, na pessoa que não sente, que não tem piedade, que não tem clemência, que não tem um coração mole, que é duro. De repente Jesus já tocou em nós muitas vezes, a gente não sentiu nada. Porque a casta, a grossura da nossa lepra é tão grande, que mesmo Jesus tocando a gente não sente. Mas esse homem não. Esse homem nos dá uma lição, senhoras e senhores, que se a gente quebrantar o nosso coração e nos prostrar diante dele, o respeitar como deve ser, certamente nós nunca mais seremos os mesmos. Jesus toca no leproso e o homem insensível sente o poder do toque, porque a Bíblia diz, e eu acredito na palavra de Deus, que ele foi completamente sarado. Para finalizar, quando ele se viu sarado, que ele se colocou de pé, Jesus dá uma ordem para ele. E aqui vai um recado para aqueles que dizem que Jesus aboliu a lei. Aqui vai um recado para aqueles que dizem que Jesus arrancou toda a lei. Não é isso que a palavra de Deus diz. O Evangelho diz assim: